sobre literatura, vamos conversar sobre arte, vamos discutir pensamento, vamos discutir ideias, vamos falar da produção artística, a produção cultural em Moçambique. Agradeço aqui a presença de Mudungazi, que é o nosso primeiro convidado de hoje para a conversa à volta do seu trabalho. Mudungazi, bem-vindo. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco para conversarmos, para falarmos. Como é que estás? Muito obrigado, David. Eu gostaria de aproveitar este momento para saudar os telespectadores em casa e também saudar a equipe que está aqui a trabalhar. Exato. Estamos muito felizes por poder conversar contigo. Deixaste muito claro que não vens falar na qualidade de professor, até porque é também docente, mas o que nos traz aqui é sobretudo falarmos de literatura, falarmos da tua obra, do teu trabalho. Mas claro, por ser também a docência é um lugar relevante, claramente que teremos que passar por aqui. E eu começo por te fazer uma pergunta, se calhar de contextualização. Mudungazi ou Isaías Mate, como está escrito no teu bilhete de identidade, o que foi determinante para a formação do artista e do escritor que é, ao longo da vida? Eu penso que a nossa experiência, a nossa memória como pessoas, frutos de uma comunidade. Então, isso tudo faz parte de nós. Então, é difícil assim não desenvolver uma veia artística que tenha que ver com o cotidiano das populações. Então, isto tudo está inserido na literatura viva. Eu faço literatura viva. O que é literatura? O que seria a literatura viva para a tua missão? A literatura viva é aquela que está ao serviço da comunidade. Okay. Certo. Nós sabemos muito bem que esta literatura viva foi muito defendida pelo grupo da presença, os modernistas neste caso. Portugal, por exemplo, na pessoa de Zé Régio. Então, ele foi mesmo um acérrimo defensor da literatura viva. Se nos recordarmos daquele poema de Cântico Negro, então é mesmo uma tese, não é? Em volta da literatura viva que o grupo da presença não fazia. Sim, não, mas acima de tudo era o contextualizar, tendo em conta aquilo que escreve e as histórias que conta. Manjakazi, ou Manjakazi, é esse lugar que pela primeira vez conheceu o Isaías Mate, que depois cresceu e decidiu ser Mudungazi. A associação dessa literatura, da literatura viva, como um modelo e um tipo de escrita assente nas histórias vivas, como é que se integra perfeitamente para o seu lugar de origem, que tem muitas histórias, muitos mitos, muitos encantos e recantos. Como é que faz bastante sentido seguir esta linha? Veja só, ao falar de muitos mitos, muitos encantos, nós vamos encontrar, por exemplo, na minha obra isso. O ambiente é rural, mas a casa é uma zona rural, então nós encontramos histórias que têm que ver com aquele ambiente rural. Se nós formos a ver em memória subterrânea, então o espaço que eu trago é mesmo rural, não trago a cidade como tal. E restos mortais aqui presentes? Não estou a julgar o livro pela capa, não estou a julgar o livro pela capa, mas remete-nos a esse lugar também característico da história de Gaza, os Ngunis, a resistência e a memória daqueles que tombaram para um bem comum e maior. Na verdade, eu posso dizer que é uma linha de pensamento. Talvez no dia em que vamos mergulhar com alguma profundidade no livro é que vamos associar a imagem ao conteúdo. Claro, claro. Mas eu penso que há alguma relação mesmo de proximidade, mas eu vou deixar essa tarefa. Não estou a julgar o livro pela capa. Estou a sugerir a conversa tendo em conta o importante papel do espaço e do lugar. Realmente. Que é Manjakazi. Continua importante, continua a ser a sua principal memória primordial, imediata, quando pensa nessa construção de histórias com sentido de devolver aos seus protagonistas, no caso, às comunidades. Eu penso que sim. O autor textual e o autor empírico, eu penso que tem alguma relação, de certa forma. Eles não estão assim
separados na totalidade. Mas o texto literário que nós sabemos, o autor empírico é o autor empírico, mas há esta relação. Exato. Estudou ciência da linguagem, ciências da linguagem. Como é que isto é de certo modo, um fiscalizador estético, ou de certo modo, como é que a tua formação académica acaba por fiscalizar o teu próprio texto? Na verdade, eu tenho um curso de Ciências da Linguagem aplicada ao ensino, que está parado neste momento, o doutorado, mas também tenho outro que está em andamento, Estudos Linguísticos, no Brasil, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, estou nessa área das Ciências da Linguagem. Ok. E é muito importante, qual é o papel que joga esta relação entre a formação académica, que é ciências da linguagem, como é que é importante, uma importante ferramenta para a tua escrita? Na verdade, eu penso que quando você é da área, por exemplo, das ciências da linguagem, não digo que os que são das outras áreas não têm muito rigor, mas eu penso que há mais rigor. Um professor meu dizia o seguinte, que estava a escrever um texto da literatura, mas o texto nunca saía por causa do rigor que ele estava a ter na escrita. E ele até disse o seguinte, que se tivesse publicado antes de ele se formar naquela área, acho que teria sido melhor. Mas agora está a ser difícil porque há muito rigor que ele tem que aplicar. Há muito escrutínio, autoescrutínio, né? Exato, sim. E isso tem sido muito complexo para si? É complexo. Complexo e penoso às vezes. E eu até chego a relatar num dos versos, quando eu trago aqui poemas metalinguísticos assim, que abordam a questão da produção artística, a produção poética, porque você às vezes fica o dia todo preso num verso, numa palavra, então às vezes muda isto, muda aquilo, então há esse exercício que não termina nunca mais. Porque o artista é esse eterno cultor da liberdade e às vezes já há esse debate, não é? Entre o ser o cultor da liberdade, mas também o acadêmico da linguagem, que é Mudungazi ou Isaías Mate, que muitas vezes debate se é cultor de uma outra vertente, da racionalidade, da razão. E o excesso de amor do artista, do criativo, não coaduna muitas vezes com a razão. Dizem que o plano do amor e a razão às vezes não convergem, não é? Realmente. Na verdade, o artista tem uma coisa chata, que é trabalhar a perfeição. Porém, nunca chega a essa perfeição. Então, ele vai fazendo um trabalho contínuo, um trabalho que nunca para poder atingir a perfeição, que não chega a atingir. Por isso, produzir uma obra, na verdade, chega a não ser fácil por causa disso. Chega a ser penoso por causa desse fato. Okay. O que é nação vagabunda? Sonata de uma nação vagabunda. Mas, sobretudo, a nação. A nação. Eu devo interpretar? Naquilo que o autor pensa, o Tá poeta, bom. no caso. Tá bom. Uma nação pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma comunidade, pode ser um grupo social, pode ser um país. Essas são algumas linhas para podermos interpretar, não é? Para podermos ter o significado da palavra nação. E vagabunda? Uau! É desafiante. Fala-me disto. Vagabunda. Nação Na vagabunda. verdade, Dou referência ao livro, não é? isso pode ser interpretado de várias maneiras. Eu posso considerar vagabunda como uma metáfora. Isso depende, não é, da linha de pensamento que eu estiver a seguir. Boa. Estamos à conversa com Mudungazi, escritor, está aqui conosco a nos falar sobre a sua obra, as suas obras, o seu brilhante trabalho. Foi vencedor da 4ª edição do Prémio Zé Craveirinho, realizado pela Universidade Pedagógica Machixe, não é? Sim. E teve uma menção honrosa num outro concurso, o Concurso Internacional de Literatura da ALACIP, que é a Academia de Letras do Brasil, na categoria de poesia. Isso. Os prémios fazem o autor faz os prémios? É relativo.
é relativo na medida em que quando, por exemplo, o autor recebe um prêmio, é dignificante para ele, constitui uma força motriz para que ele continue a produzir. Então, é uma motivação para ele. Então, nessa linha de pensamento, podemos sim dizer que os prêmios fazem o escritor. Agora, eu não sei se seria adequado, por exemplo, o escritor produzir para ganhar prêmios. Não sei se existem esses escritores, mas, enfim, se existirem, eu não tenho que contrariar isso. Sem dúvidas. Memória Subterrânea, a quem dedica este livro? Ou para quem escreve este livro? Aos meus leitores. Exatamente. Por que merecem este desbravar das memórias? Da memória subterrânea? Olha, a memória, nós temos memória como seres humanos, aquilo que diz respeito às nossas experiências. Então, essa memória aí é uma espécie de uma metáfora das coisas escondidas, não é? Que nós vivemos no dia a dia. Por isso que eu dedico esta memória aos meus leitores, aos moçambicanos neste caso, porque se nós formos a ver, quando formos a mergulhar na diegese, na narrativa, na própria história, nós vamos ver que há um grupo de guerreiros que se deslocam à mata, à caça de cães que aterrorizavam a população e mordiam a população, e os cães também começaram a morder-se. Então aquilo virou um caos. Então os cães refugiam-se numa montanha, só que depois é destacado um grupo de 11 guerreiros para buscarem os cães. Então essa missão fica conhecida como busca e captura. Então, ou subestimou-se, não os cães, eles embarcam, vão à mata, mas depois vão passar por muitas provações. Então, esta memória faz parte da nossa vida e é mais ou menos isto. Obrigado, Mudungasse, pela tua presença. Foi bom ter-te aqui. Um abraço. O que eu não perguntei e gostarias de dizer? Eu gostaria de dizer o seguinte, que memória subterrânea é uma metáfora, não é? E das coisas que acontecem à nossa volta. E Sonata de uma Nação Vagabunda também é a metáfora da voz dos esquecidos, daqueles que não têm voz, daqueles que Francis Fanoni diria que são os condenados da terra. Então, eu penso que há muita coisa boa nestes livros, que ao ler o livro, então os leitores poderão descobrir melhor, e penso que vai servir mesmo de deleite, vai servir mesmo de reflexão. Então, são textos que eu acho que podem ser adquiridos sem nenhum receio quando o lançamento for acontecer, e o lançamento está previsto para este mês de fevereiro, nos finais. Pois. E quando lá chegar, obviamente que voltaremos a falar. Exatamente. Um grande abraço, obrigado pela presença. Muito obrigado. Voltaremos a falar em breve.